A ilusão da pressa. Tempo perdido. Sempre me fascinou a natureza do tempo, essa dimensão tão elusiva que não podemos segurar, mas que rege toda a existência. No entanto, muitos vivem como se o tempo fosse uma moeda infinita, gastando-o na pressa constante. A pressa rouba o único recurso que realmente possuímos, o momento presente. Vivemos correndo atrás de futuros que talvez nunca cheguem. Na física, aprendi que o tempo não é absoluto, mas relativo ao observador. No cotidiano, permitimos que ele nos escravize, atropelando nosso ritmo natural. Quando aceleramos demais, esquecemos de observar, refletir, sentir. A pressa é como um campo gravitacional que distorce nossa percepção, curvando a linha do tempo para que tudo pareça urgente demais. A pressa não apenas destrói o tempo, mina a essência da criatividade e da curiosidade, forças motrizes da ciência e da arte. A mente acelerada não explora as nuances, não se maravilha com perguntas sem respostas imediatas. O pensamento apressado é como desvendar o cosmos com um olhar fugaz, sem contemplar sua imensidão e mistérios profundos. Viver apressado é tentar enxergar o universo através de uma janela embaçada, perdendo sua grandiosidade em nome de urgência vazia. É como ler um livro folheando rapidamente, sem absorver o significado das palavras. O tempo é um rio que flui devagar, e só mergulhamos em sua profundidade quando nos deixamos levar pela correnteza tranquila. Observando as estrelas, compreendi que tudo no universo segue seu ritmo, sua dança única. A pressa é um passo fora do compasso. Quando nos apressamos, desconectamos da música da vida, perdendo a harmonia que faz cada momento valer a pena. Essa desconexão traz ansiedade e vazio que muitos tentam preencher com mais velocidade, numa corrida sem fim. Vivemos numa era que glorifica a velocidade e mede o sucesso pela rapidez dos resultados. A tecnologia impõe um ritmo frenético, onde tudo deve ser imediato, mas a verdadeira sabedoria, assim como a ciência, não é feita de respostas rápidas, e sim de perguntas profundas e cuidadosas. O universo não se revela em flashes, mas em constelações inteiras de paciência. A pressa desumaniza, pois nos distancia do encontro genuíno com o outro e conosco mesmos. Não há espaço para empatia quando o tempo é um inimigo a ser vencido. O diálogo perde profundidade. O olhar perde ternura. Viver correndo é perder o brilho nos olhos, o sorriso sincero, a mão que se estende com afeto. Tudo isso exige tempo para existir. Por isso digo, desacelerar não é luxo, mas necessidade. É coragem enfrentar o mundo e dizer que não aceitaremos mais esse ritmo insano, que iremos reconquistar o direito ao tempo, à reflexão, ao silêncio, pois é nesse espaço que a vida se revela em toda a sua complexidade e beleza. A pressa destrói a vida porque afasta do que a torna valiosa, atenção plena e amor. O preço invisível da pressa. A pressa nos faz acreditar que ganhar tempo é ganhar vida, mas essa é uma ilusão perigosa. O tempo que acreditamos economizar com pressa, na verdade, nos custa caro. A qualidade das nossas experiências, a profundidade dos nossos relacionamentos e a saúde da nossa mente. Vivemos num frenesi que consome a essência do que é viver. Quando corremos, perdemos detalhes que são a alma da existência. Um sorriso, um gesto, uma palavra dita com calma. Tudo isso escapa aos olhos apressados. É como tentar apreciar a grandiosidade do universo, olhando apenas para um ponto luminoso, sem entender a dança dos astros ao redor. O preço da pressa é a cegueira para a beleza. Além disso,
A pressa gera um desgaste invisível, que não aparece em exames, mas corrói silenciosamente nossa paz. A ansiedade e o estresse são suas sombras constantes. É como se estivéssemos num trem em alta velocidade, sem saber para onde vamos, presos à expectativa do destino, sem aproveitar a paisagem que passa rápida demais. O valor da paciência, que muitos desprezam, está justamente em nos permitir viver o tempo com atenção plena. Paciência não é passividade, é um estado ativo de presença e cuidado. Na física quântica, aprendemos que observar um fenômeno muda o próprio fenômeno. Assim é com o tempo. Ao observá-lo com calma, mudamos nossa experiência, ampliando nossa consciência. Portanto, a verdadeira conquista não está em acelerar, mas em sincronizar com o ritmo natural da vida. A pressa nos faz inimigos do tempo, a paciência, seus amigos sábios. E só sendo amigos do tempo é que podemos realmente compreender o que significa viver com profundidade e significado. A pressa sabota a criatividade. Sempre acreditei que a criatividade nasce do ócio, do espaço vazio, onde as ideias podem surgir e se combinar livremente. A pressa, ao contrário, sufoca esse espaço, impondo uma sequência frenética de tarefas que mata qualquer possibilidade de invenção verdadeira. Criar exige tempo, silêncio e disposição para o erro e para a dúvida. Quando formulei a teoria da relatividade, não foi num momento de correria, mas de contemplação profunda. As maiores descobertas surgem quando a mente está livre, quando pode brincar com possibilidades improváveis. A pressa impede esse estado de liberdade criativa, pois nos força a buscar soluções rápidas, limitadas, previsíveis. A criatividade é como um campo quântico, onde múltiplas possibilidades coexistem até que uma se manifeste. Mas para acessar esse campo é preciso tempo. A pressa nos afasta desse potencial, nos reduzindo a seres mecânicos que apenas reproduzem padrões antigos. Sem tempo não há inovação, sem pausa não há transformação. Vejo muitas pessoas desesperadas por soluções rápidas, mas se esquecem de que até a luz leva tempo para atravessar o espaço. O universo é paciente. Nós deveríamos aprender com ele. A aceleração desenfreada não nos torna mais produtivos, apenas mais superficiais. A pressa rouba não só o tempo, mas também o brilho da imaginação. Se queremos criar, precisamos desacelerar. Não há outro caminho. A mente, assim como o espaço-tempo, precisa de expansão para gerar novas ideias. A pressa comprime, estreita, sufoca. E sem esse espaço mental, perdemos nossa capacidade mais humana, a de imaginar futuros diferentes, mundos novos, realidades além do óbvio. A pressa como fuga de si mesmo. Muitas vezes percebo que a pressa não é apenas uma necessidade externa, mas uma fuga interna. Corremos porque temos medo de parar. Parar significa encarar o vazio, o silêncio, as perguntas que evitamos. A pressa é uma máscara elegante para esconder o desconforto de estar a sós com nossos pensamentos e emoções mais profundas. No fundo, tememos o que poderíamos descobrir se parássemos de correr. Talvez perceberíamos que a vida que levamos não faz sentido, que nossos sonhos foram substituídos por metas alheias, que seguimos um roteiro que nunca questionamos. A pressa protege do autoconhecimento, mas também impede a verdadeira transformação. Sempre fui fascinado pelo silêncio, pelo espaço entre os pensamentos. É nesse espaço que surgem as grandes perguntas e também as grandes respostas. Quem vive correndo nunca ouve a própria alma. A pressa abafa esse chamado interno, essa voz sutil que nos convida a uma vida mais autêntica, mais alinhada com nossa essência. Na física,
Aprendemos que o movimento não é absoluto, mas sempre relativo a algo. Assim também é com nossa pressa. Não é o mundo que nos exige correr, mas nossa relação com ele. Podemos escolher desacelerar. Podemos escolher parar e perguntar: por que corro tanto? Para onde estou indo? Quem serei se não estiver sempre correndo? O paradoxo é que, ao fugir de nós mesmos, acabamos por destruir aquilo que mais buscamos: uma vida plena e significativa. A pressa nos dá a ilusão de progresso, mas muitas vezes é apenas uma corrida em círculos, um movimento sem direção. Parar é, portanto, um ato revolucionário, um convite a olhar para dentro e descobrir quem realmente somos. O tempo e a arte de viver. Sempre acreditei que o tempo é mais do que uma medida, é uma arte. Viver bem não é correr para fazer mais, mas aprender a usar o tempo como um artista usa as cores, com intenção, equilíbrio e beleza. A pressa, ao contrário, nos transforma em operários do tempo, meros executores de tarefas, sem consciência do quadro que estamos pintando. Na ciência, aprendemos a respeitar o tempo dos processos naturais. As estrelas não nascem em um dia, tampouco as ideias. Tudo requer maturação, ciclos, paciência. Quando vivemos apressados, quebramos essa harmonia, impondo ao nosso corpo e à nossa mente um ritmo que eles não conseguem sustentar sem se ferirem no caminho. A vida não é uma linha reta que deve ser percorrida o mais rápido possível. Ela é uma espiral, cheia de voltas, pausas e desvios. A pressa nos impede de apreciar essas curvas, querendo transformar tudo em um percurso direto e previsível. Mas é justamente nos desvios que muitas vezes encontramos os momentos mais significativos. Quando penso na relatividade do tempo, percebo como cada instante pode ser vivido de maneiras tão diferentes. Um mesmo minuto pode parecer uma eternidade ou um sopro, dependendo de como o sentimos. A pressa comprime o tempo, tornando-o apenas funcional. A calma, ao contrário, o expande, transformando-o em experiência plena. Por isso insisto, desacelerar não significa fazer menos, mas viver mais intensamente. É uma escolha pela qualidade, não pela quantidade. É dar-se a chance de perceber o pôr do sol, de ouvir atentamente uma conversa, de sentir a textura de uma fruta ao comer. São detalhes simples, mas que somados compõem a verdadeira arte de viver. A pressa e a ilusão do controle. A pressa nasce muitas vezes de uma ilusão, a de que, se corrermos o suficiente, conseguiremos controlar tudo. Controlar o tempo, as circunstâncias, o destino. Mas o universo, com sua vastidão e mistério, nos ensina o contrário. Há forças que escapam ao nosso domínio, e a tentativa de controlá-las apenas gera frustração e sofrimento. Quando criei minhas teorias, precisei aceitar o limite do controle humano sobre a natureza. Não podemos apressar uma estrela a explodir, nem deter a expansão do cosmos. A pressa é, portanto, uma arrogância. Acreditar que, correndo mais, superaremos até as leis fundamentais que nos regem. Mas o universo não se submete à nossa pressa. Essa ilusão nos distancia do que é essencial. Aprender a confiar no fluxo natural das coisas, aceitar que há tempos certos para tudo, para agir, para esperar, para simplesmente ser. A vida não é uma equação exata. Ela comporta imprevistos, surpresas e mudanças. A pressa busca eliminar o imprevisível, mas também elimina a beleza do inesperado. Na física, a incerteza é um princípio fundamental. Assim deveria ser na vida. Viver é aceitar que não temos todas as respostas, nem todo o controle. A pressa tenta negar essa incerteza, fabricando uma falsa segurança através da velocidade. Mas, ao fazer isso,
nos desconectamos da verdadeira natureza da existência, dinâmica, mutável e indomável. Por isso digo, não precisamos correr para controlar, mas aprender a fluir, a ajustar nosso passo conforme a melodia da vida. O verdadeiro sábio não é o mais rápido, mas aquele que sabe quando acelerar e, principalmente, quando parar. A maturidade está em reconhecer que a vida é maior do que nossa vontade de dominá-la. A pressa como fraude da felicidade. Vivemos convencidos de que a pressa nos levará mais rápido à felicidade, como se fosse uma linha de chegada aguardando os mais velozes. Mas felicidade não é um destino, é um modo de caminhar. Quando corremos demais, não percebemos que ela já está presente, silenciosa, escondida nos momentos simples que a pressa não nos permite ver. Muitos acreditam que serão felizes quando concluírem uma meta, alcançarem um status ou acumularem certas posses. A pressa alimenta essa crença, transformando a vida em uma sequência de etapas a serem vencidas. Mas no final, descobrem que perderam o mais precioso: a capacidade de se encantar com o agora, com o que já possuem. Quando olho para o céu e contemplo o movimento dos planetas, percebo que eles não têm pressa e, ainda assim, cumprem sua trajetória com perfeição. Assim deveria ser a nossa vida, um percurso consciente em harmonia com o tempo e com o espaço. A felicidade nasce dessa sintonia, não da velocidade com que cruzamos os dias. A pressa nos vende a ideia de que seremos mais felizes se formos mais rápidos, mais eficientes, mais produtivos. Mas essa é uma fraude emocional que esgota nossas forças e nos deixa vazios. A verdadeira felicidade exige presença, pausa e, muitas vezes, até mesmo tédio, esse espaço fértil onde surgem os pensamentos mais autênticos. Por isso afirmo, a felicidade não é filha da pressa, mas da serenidade. Não está no futuro, mas no presente, no instante que respiramos agora. Cada segundo vivido com consciência é um fragmento de felicidade possível. A pressa nos faz prisioneiros do futuro. A calma nos liberta para viver o que já é, aqui e agora, com plenitude e gratidão. Corpo e mente sob o jugo da pressa. A pressa não afeta apenas nossos pensamentos. Ela invade o corpo, acelerando o coração, encurtando a respiração, tensionando os músculos. Como físico, sei que toda a energia acumulada sem escape transforma-se em desgaste. A mente sobrecarregada pela pressa perde clareza, e o corpo submetido a essa tirania adoece silenciosamente. Observo como a natureza respeita seus ritmos. Nenhuma árvore cresce apressada, nenhum rio corre mais rápido do que sua nascente permite. Mas nós, humanos, insistimos em violentar nossa biologia, exigindo produtividade sem descanso, movimento sem pausa. E ao fazer isso adoecemos física e emocionalmente, muitas vezes sem perceber. A ciência mostra que o estresse crônico, alimentado pela pressa, afeta o sistema imunológico, compromete a memória e aumenta o risco de doenças graves. Não somos máquinas programadas para operar incessantemente. Somos organismos vivos que precisam de ciclos, de trabalho, de repouso, de contemplação. A pressa rompe esse equilíbrio vital. Costumo pensar que o corpo é o relógio mais preciso que possuímos. Ele sempre nos sinaliza quando estamos desrespeitando o tempo natural. Mas na pressa, ignoramos seus avisos, dores persistentes, fadiga, insônia. Até que ele grita, com doenças que nos obrigam a parar, muitas vezes de forma abrupta, quando já é tarde demais para evitar o colapso. Por isso insisto, desacelerar não é um luxo, mas uma necessidade biológica e mental.
O bem-estar nasce da harmonia entre o ritmo externo e o interno. Respeitar nossos limites não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. A pressa é um veneno sutil. A pausa, o antídoto mais eficaz que podemos oferecer a nós mesmos. A pressa desumaniza as relações. Percebo com tristeza como a pressa desumaniza nossos vínculos. Ela transforma encontros em trocas rápidas, conversas em monólogos apressados, afetos em compromissos marcados na agenda. O olhar apressado não enxerga o outro, apenas calcula o tempo que pode gastar. Assim perdemos o que há de mais humano, a presença verdadeira. Na física, aprendi que todo encontro transforma os elementos envolvidos. Assim também são as relações humanas. Cada interação nos modifica, mas quando vividas na pressa, as relações se tornam superficiais, incapazes de gerar transformação real. Tornamo-nos estranhos, mesmo entre aqueles que mais amamos, presos à tirania do tempo. Lembro que alguns dos momentos mais importantes da minha vida não aconteceram em grandes eventos, mas em conversas longas, caminhadas lentas, silêncios partilhados. A pressa rouba de nós essas experiências preciosas, reduzindo o contato humano a formalidades e protocolos, como se fosse possível marcar hora para o afeto. O amor, a amizade, a empatia, todas essas dimensões exigem tempo, escuta, disponibilidade. A pressa as torna frágeis, descartáveis, banais. Corremos tanto que não percebemos o outro, e quando nos damos conta, as relações se desfizeram silenciosamente, como areia escorrendo entre os dedos que não souberam apertá-la com cuidado. Por isso digo, se quisermos preservar a humanidade em nossas relações, precisamos desacelerar. Precisamos olhar nos olhos, ouvir com atenção, abraçar demoradamente. São nesses gestos simples, mas lentos, que reside a força do vínculo humano. A pressa pode até otimizar processos, mas jamais substituirá o calor de uma presença plena. O valor da lentidão na construção do conhecimento. Sempre defendi que o conhecimento não nasce da velocidade, mas da profundidade. Na ciência, a pressa é inimiga da compreensão. Foi ao contemplar longamente o comportamento da luz, ao meditar pacientemente sobre o tempo e o espaço, que pude formular ideias que transformaram nossa visão do universo. A pressa nos seduz com atalhos, mas o verdadeiro aprendizado exige percurso. Exige tempo para errar, para refazer, para amadurecer hipóteses. O pensamento rápido pode ser útil para cálculos simples, mas não para compreender os mistérios complexos da existência. O conhecimento se constrói como uma catedral, pedra sobre pedra. Nos tempos atuais, observo com preocupação como o imediatismo contamina a educação. Queremos aprender rápido, dominar tudo, mas esquecemos que o saber é fruto de um processo lento que requer paciência, humildade e abertura. A pressa transforma a busca pelo conhecimento em uma corrida superficial, onde se acumula informação sem sabedoria. Quando jovem, passei anos obcecado por questões que não tinham respostas fáceis. Foi nesse tempo aparentemente perdido que meu pensamento se fortaleceu. A lentidão é, na verdade, um método, um modo de honrar a complexidade do mundo e de respeitar o tempo que cada ideia precisa para florescer plenamente. Por isso afirmo, não há como aprender profundamente com pressa. O saber exige silêncio, contemplação e, sobretudo, disposição para o inacabado, para o que ainda não se entende. A lentidão não é um obstáculo, mas um convite à verdadeira inteligência, aquela que não se satisfaz com respostas rápidas, mas busca compreender em profundidade. O maior desafio.
Desacelerar. Ao longo desta reflexão, quis mostrar que a pressa não é apenas um hábito moderno, mas um sintoma profundo de uma vida desconectada. Corremos sem saber por quê, aceleramos sem saber para onde. E nesse movimento cego, vamos deixando para trás o que é mais essencial: a experiência plena, o afeto sincero, a paz interior. A pressa nos promete muito, mas entrega pouco. Vende a ideia de eficiência, mas nos rouba a sabedoria. Nos convence de que o amanhã será melhor, se corrermos hoje. Mas o amanhã nunca chega, e só nos resta uma sucessão de dias vazios, vividos no modo automático, sem presença, sem memória, sem sentido verdadeiro. Aprendi com a física que o tempo não é absoluto. Ele se dilata ou se comprime conforme a nossa percepção. Assim também é a vida. Quando vivida com pressa, ela se esvai rapidamente. Mas quando vivida com calma, ela se expande, se aprofunda e se torna verdadeiramente nossa. A lentidão não é perda, é ganho de consciência. Se há uma escolha que posso recomendar é esta: desacelere. Não para fazer menos, mas para ser mais humano, mais presente, mais livre. A pressa é a corrente que nos prende, a pausa, a chave que nos liberta. Só quem para, observa e sente pode, de fato, transformar sua vida de forma consciente e duradoura. Não se trata de abandonar os compromissos ou negar o mundo moderno, mas de criar espaços de respiração dentro da rotina. Pequenas pausas que nos reconectam com quem somos, com quem amamos, com o que sonhamos. Esses espaços silenciosos são os verdadeiros berços da criatividade, da felicidade e da paz. Ao compartilhar essa reflexão, desejo que você possa olhar para a sua própria vida com mais clareza. Onde a pressa está te consumindo? O que você poderia viver se não estivesse sempre correndo? Quais encontros, quais sonhos, quais belezas estão passando despercebidos enquanto você insiste em acelerar? A física me ensinou que o universo é vasto e misterioso, mas também me ensinou que é finito. Assim também é a nossa vida, um sopro breve na imensidão do cosmos. Não desperdice esse presente com corridas inúteis. Permita-se viver com a grandeza e a profundidade que sua existência merece. Se esta reflexão tocou você de alguma forma, convido a continuar essa jornada comigo. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com quem você ama e quer bem. Juntos, podemos criar uma comunidade que valoriza não a pressa, mas a consciência, não o acúmulo, mas a presença, não o barulho, mas o silêncio fértil. Cada nova inscrição, cada comentário, cada partilha é um passo rumo a uma vida mais plena e mais humana. Não estamos aqui apenas para sobreviver, mas para compreender, para amar e para criar sentido. Que essa seja a nossa escolha: viver menos apressados e mais conectados com o mundo, com os outros e, sobretudo, com nós mesmos. Como disse certa vez, a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio é preciso se mover. Mas agora acrescento, é preciso também saber quando parar, respirar e simplesmente apreciar o passeio. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até o próximo encontro com mais ideias, mais reflexões e menos pressa. Para mais abstrações, inscreva-se.